Bem-vindos! Hoje vamos explorar o fascinante ciclo biogeoquímico da água. Esse ciclo descreve a trajetória da água na Terra, desde a sua evaporação até a sua devolução aos sistemas aquáticos. Vamos começar com essa jornada. O ciclo da água começa com a evaporação, processo em que a água na superfície da Terra é aquecida pela energia solar e transformada em vapor de água. Esse vapor sobe na atmosfera e, à medida que se eleva, esfria e se condensa, formando as nuvens. As nuvens são agrupamentos visíveis de pequenas gotículas de água ou cristais de gelo suspensos no ar. Quando as gotículas de água nas nuvens se agrupam e ficam pesadas o suficiente, ocorre a precipitação. Essa precipitação pode assumir diferentes formas, como a chuva, neve ou até mesmo granizo. Parte da água precipitada é absorvida pelo solo, recarregando os lençóis freáticos e alimentando rios, lagos e outros corpos d'água. Essa água também é essencial para a sobrevivência das plantas e dos animais terrestres. Além disso, as plantas desempenham um papel importante no ciclo da água por meio da transpiração. Durante a transpiração, as plantas liberam água na forma de vapor através de seus poros, chamados de estômatos, presentes nas folhas. Esse vapor sobe na atmosfera e se junta ao vapor resultante da evaporação dos oceanos, fechando o ciclo. Esse vapor se condensa novamente, formando nuvens, e o processo de precipitação recomeça, retornando a água aos oceanos. O ciclo biogeoquímico da água é essencial para a manutenção da vida em nosso planeta. Ele garante o abastecimento de água potável, a regulação do clima e a sustentação dos ecossistemas aquáticos e terrestres. No entanto, é importante lembrar que as atividades humanas podem interferir nesse ciclo. A poluição da água, o desmatamento e as mudanças climáticas são exemplos de interferências que podem afetar negativamente o ciclo da água e os recursos hídricos. Agora vamos explorar o ciclo do carbono, um ciclo fundamental para a vida na Terra e que desempenha um papel essencial na regulação do clima e na produção de energia para os seres vivos. O ciclo do carbono começa com a absorção de dióxido de carbono, CO2, da atmosfera pelas plantas durante o processo de fotossíntese. Por meio da fotossíntese, as plantas convertem a energia solar em energia química, utilizando o CO2 atmosférico e a água para produzir glicose e liberar oxigênio como subproduto. Os animais, por sua vez, consomem as plantas, ou outros animais que se alimentam de plantas, e utilizam a glicose como fonte de energia por meio da respiração. Durante a respiração, o CO2 é liberado de volta para a atmosfera, fechando um ciclo entre os organismos vivos e a atmosfera. Além disso, quando a matéria orgânica, como plantas e animais, se decompõe, ocorre a liberação de CO2. Esse processo é conhecido como decomposição e é realizado principalmente por bactérias e fungos. No entanto, as atividades humanas têm contribuído para um aumento significativo nas emissões de CO2, principalmente por meio da queima de combustíveis fósseis. Esse aumento desequilibra o ciclo natural do carbono, resultando em um acúmulo de CO2 na atmosfera e contribuindo para o aquecimento global e as mudanças climáticas. Um exemplo dos impactos das emissões de CO2 é observado nos recifes de corais. Os oceanos absorvem parte do CO2 liberado na atmosfera, levando ao aumento da acidez da água do mar. A acidificação dos oceanos torna mais difícil para os corais construírem suas estruturas de carbonato de cálcio, levando ao enfraquecimento e branqueamento dos recifes de corais, que são ecossistemas vitais e diversos. Agora, vamos explorar o ciclo do nitrogênio, um ciclo essencial para a produção de proteínas e o funcionamento dos ecossistemas. O nitrogênio atmosférico N2 é a forma mais abundante desse elemento na Terra, mas não pode ser diretamente utilizado pelos seres vivos.
No entanto, algumas bactérias têm a capacidade de fixar o nitrogênio atmosférico e transformá-lo em formas que podem ser utilizadas pelos organismos. Esse processo de fixação ocorre nas raízes das leguminosas, como feijão e soja, e em algumas bactérias do solo, que possuem uma simbiose com as plantas. Uma vez fixado, o nitrogênio é convertido em compostos nitrogenados, como o amônia NH3 e nitrato NO3. As plantas absorvem esses compostos do solo por meio de suas raízes e os utilizam para sintetizar proteínas e outros compostos nitrogenados essenciais para seu crescimento. Os animais, por sua vez, obtêm o nitrogênio consumindo plantas ou outros animais que se alimentam de plantas, assimilando os compostos nitrogenados em seus tecidos. O ciclo do nitrogênio também envolve a decomposição da matéria orgânica, realizada por bactérias e fungos. Durante a decomposição, os compostos nitrogenados presentes nos restos das plantas e animais são convertidos novamente em amônia, retornando ao solo. Em seguida, ocorre a nitrificação, na qual a amônia é convertida em nitrato pelas bactérias nitrificantes. Esses nitratos são novamente disponibilizados para as plantas, assim fechando o ciclo do nitrogênio. Bom, podemos concluir então que o ciclo do nitrogênio é de extrema importância para a manutenção da vida e o funcionamento dos ecossistemas. Ao compreendermos e valorizarmos esse ciclo, podemos adotar práticas agrícolas sustentáveis, como a rotação de culturas e o uso de fertilizantes nitrogenados de forma responsável, reduzindo assim os impactos negativos no meio ambiente.